quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, verso de número 8 em diante. Atos capítulo 6, verso de número 8. Como igreja nós temos sido ministrados, edificados por meio do livro de Atos dos Apóstolos. Livro tal que Lucas escreveu para que pudéssemos ter como herança a vida e a obra da igreja. Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, para que pudéssemos conhecer Jesus, o Salvador, e também escreveu Atos dos Apóstolos, como se dizendo, aquilo que Jesus começou, a igreja continuou. E como bem o Elias Dantas pregou na conferência, nós estamos escrevendo Atos capítulo 29, a continuidade do ministério da igreja. E a igreja em Atos, que isso que eu amo, ela é demonstrada com todos os seus desafios. Viver igreja, meus irmãos, não é um mar de rosas. Tem as suas lutas, angústias, dificuldades, momentos difíceis, momentos de perplexidade. Viver igreja não é um spa espiritual. Na igreja nós nos alegramos, mas também nos entristecemos. Somos honrados, mas também somos perseguidos. Somos amados, mas muitas vezes por sermos igreja também somos odiados. E essa realidade, esse mundo real de ser igreja em Atos é descrito. Uma igreja, por exemplo, que tinha problemas de pecado no meio dela. Ananias e Safira é evidência disso. Irmãos que estavam no meio da igreja, diga-se de passagem, generosos, mas que blasfemaram e mentiram contra o Espírito Santo. Problemas políticos, sociais, religiosos, eram enfrentados e vividos pela igreja. Mas a igreja de Cristo foi instituída por Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia. Por isso que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o tempo medieval não parou a igreja, as guerras, conflitos, missões não pararam a igreja, porque nada pode deter a obra santa de Jesus. Aleluia. Na semana passada, nós tratamos a respeito desse dilema da distribuição de responsabilidade e ministério dentro da igreja. Atos, capítulo número 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Lucas usa a expressão, foram somados 3.000 novos membros, foram somados 5.000 novos homens, foram somados multidões de homens e mulheres. Mas em Atos capítulo 6, os apóstolos compreendem e entendem que Deus estava fazendo algo novo. E que o ministério agora não deveria estar centralizado em 12 pessoas. Mas que toda a igreja deveria assumir a responsabilidade de servir ao Senhor com seus dons, talentos, cheios de Espírito, com bom testemunho e assim por diante. Obviamente que não de uma forma desgovernada, mas de uma forma autorizada pela igreja, cuidada, zelada pela igreja. E aí então, no fim desse episódio, Lucas narra que a igreja agora já não mais somava, a igreja se multiplicava. E isso é maravilhoso. Quando compreendemos que ser e fazer igreja não é responsabilidade de alguns iluminados, mas é responsabilidade de todo o povo santo, a igreja não cresce, a igreja multiplica. Membros comuns se tornam heróis na fé. Pessoas que não têm um pedigree religioso são usadas por Deus de forma poderosa.
E ali em Atos capítulo 6, a igreja vive essa ruptura clerical para se tornar uma igreja evangelical. Uma igreja que abraçou as implicações do evangelho, da salvação de todo aquele que crê. Então são selecionados naquela ocasião 7 pessoas, e descritas como pessoas respeitadas, cheias do Espírito e cheias de sabedoria. Repita comigo que isso é bem importante: respeitadas, cheias do Espírito e cheias de sabedoria. Olha para quem está ao teu lado e diga: a igreja não é a casa da avó Joana. Aleluia. É claro que Deus pode usar qualquer um de nós. Entretanto, para sermos referência para os outros, devemos ser pessoas comprometidas com um bom testemunho público do Evangelho. Devemos ser pessoas constantemente cheias do Espírito e cheias de sabedoria. E diante desses 7 levantados pelos apóstolos, Lucas destaca um deles, que tem uma trajetória exemplar de um genuíno homem de Deus. Diga-se de passagem, esse homem chamado Estevão, um homem que fazia parte dos hebreus helênicos, que não fazia parte da cúpula hebreia, mas que tinha por origem a influência grega, mas que foi selecionado a partir dessas qualificações para poder servir ao Senhor. E o que nós vamos ver é o testemunho de um homem em chamas, um membro comum, que não havia andado com Jesus durante 3 anos, como os 12 tiveram o privilégio, mas que creu na mensagem, e por isso se tornou útil para a glória de Deus. Estevão é o tipo de homem que quebra todas as objeções acerca da mensagem do Evangelho. E por esse motivo, o título da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é exatamente esse: quebrando as objeções. Quantos aqui trabalham com venda? Quantos trabalham no comércio? Se você trabalha com venda, você já está acostumado com essa expressão, ou deveria estar. Porque talvez você não está vendendo a brusinha, que você não está conseguindo quebrar as objeções para vender a brusinha. E o Evangelho, ele é uma mensagem que precisa ser aceita. E existem diversas objeções que se levantam para que as pessoas rejeitem o Evangelho. Estevão nos demonstram como podemos quebrar as objeções, para que aqueles que se opõem ao Evangelho fiquem sem palavras e não consigam mais levantar nenhum tipo de crítica, a não ser injusta, acerca do Evangelho e do seu efeito. E para tal, eu quero convidar você junto comigo a ler Atos, capítulo de número 6, verso de número 8 em diante. Acompanhe a leitura desse texto. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres, sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Sicília e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés.
nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ou em outra tradução, viram que o rosto de Estevão brilhava. Uau! Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor amado, obrigado por tanta graça derramada sobre nós. Estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração, dá-nos iluminação da tua palavra revelada e ajuda-nos a compreendermos o que o Senhor tem nos chamado para ser e viver. Que o testemunho de Estevão possa ser um testemunho vívido, de alguém ao qual devemos mirar e imitar, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Espírito Santo, dá-nos discernimento, dá-nos clareza da tua palavra, quebrando o coração daqueles que não caminham contigo, Senhor. E nessa noite, salva alguns dentre nós, e aqueles que já têm caminhado contigo, levanta-os em coragem e ousadia, para proclamarem e viverem o Evangelho. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Quem é Estevão? Estevão é o irmão Estevão, um crente da igreja. Estevão não andou com Jesus, Estevão não viu pão se multiplicando, Estevão não viu tempestade se acalmando. Estevão certamente, como cidadão daqueles dias, ouviu falar acerca das obras realizadas de Jesus. Não sabemos ao certo se Estevão converteu-se na pregação de Pedro. Pode ser. Estevão talvez era um crente fresco de 1 ano, 2 anos de fé. Não sabemos se Estevão entregou-se a Jesus ainda quando Jesus andava entre os homens. Mas eu gosto de não sabermos disso, porque isso demonstra o quanto Deus é poderoso para usar pessoas comuns como Estevão, de forma poderosa e sobrenatural como Estevão. Um homem improvável, feito Paulo. Um homem que foi alcançado pelo Evangelho, serviu a Jesus no meio da igreja, e foi reconhecido no meio da igreja como alguém que poderia carregar as credenciais de um servo do Senhor. Estevão assim viveu. Estevão viveu quebrando as objeções contra a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 6, verso de número 3, que nós ouvimos e conversamos na semana passada, na seleção dos 7 que ali serviram, havia um dos atributos e qualificações que esses deveriam ter, que era: esses homens precisam ser homens respeitados. Diga assim: respeitado. Em outras palavras, esses homens, Estevão estavam incluso neles, eram homens irrepreensíveis, homens de boa conduta, homens íntegros, homens de boa índole, e com todo cuidado, amor, eu digo isso. Mas quanto pastor safado existe no Brasil?
De verdade. E eu fico pensando, aonde está a igreja e seus critérios? Gente, eu conheço pastor safado, que adulterou 1, adulterou 2, adulterou 3 e continua no ministério. E eu fico pensando, ei, não tem um crente nessa igreja para dizer está errado? Pastor safado, ladrão, corrupto, que rouba o dinheiro do povo santo de Deus de maneira descarada. E eu não acho, de verdade, que nós devemos ser os delatores das igrejas dos outros, aleluia, mas acho que devemos ter zelo pela comunidade à qual pertencemos, e dessa forma zelar por aqueles que de alguma forma são reconhecidos como pessoas que têm credenciais para liderar e servir o povo de Deus. Óbvio, não em uma cartilha legalista e exaustiva, mas em uma cartilha prudente e zelosa. Porque inclusive, diga-se de passagem, algumas pessoas, pela precipitação da imposição de mãos, podem acabar estragando tudo o que Deus está fazendo na vida delas, por se entregarem ao orgulho, à arrogância, à prepotência, às imoralidades e por aí vai. Agora Estevão não. Estevão era um homem irrepreensível. O que significa? Não significa que Estevão era como Jesus, que não tinha erros. Isso significa que Estevão não tinha uma vida dupla. Isso significa que Estevão não estava amarrado com imoralidades e pecados. Isso significa que Estevão era um homem íntegro, que confessava suas fraquezas, dificuldades, pedia ajuda. Isso significa que Estevão não era um santarrão performando um caráter que não possuía, mas era um homem humilde, quebrantado, comprometido verdadeiramente com a santidade. É curioso sabermos que quando Paulo escreve a Timóteo falando sobre as qualificações de um presbítero, de um líder na igreja, o apóstolo Paulo cita 15 qualificações. 15, ok? 15 qualificações para servir a Deus. Ah, pastor, quais são? Tem que ser carismático, tem que ser bonito, tem que fazer o quê? Tem que ser famoso. As 15 qualificações para liderar a igreja que Paulo descreve a Timóteo tem que ser marido de uma só mulher, amável, cordato, respeitável, amoroso, compassivo. Qualificações que dizem respeito a caráter, a índole, a comportamento, a atitude. E dessas 15 qualificações, curiosamente, só existe uma qualificação que não diz respeito a caráter e conduta. Sabe qual é? Apto para ensinar. E é triste perceber que, infelizmente, eu digo isso como alguém que ama a igreja de Cristo, infelizmente, existe uma realidade grande de pastores safados e de tantos outros desabilitados para ensinar. Agora Estevão, não, ele era um homem irrepreensível. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus quer te usar, seja irrepreensível. Ah, pastor, mas eu ainda tenho vícios. Meu irmão, eu não estou lhe convidando a ser legalista, eu estou lhe convidando a ter compromisso com a santidade. Eu estou lhe convidando a olhar para os seus vícios e falar: Deus, eu quero me libertar deles, me ajuda. A chegar lá no seu grupo pequeno e falar: mais uma vez eu caí no alcoolismo, por exemplo. A chegar para os seus irmãos e falar: novamente eu estou incorrendo na prática da imoralidade, orem por mim. Estevão não era Jesus, só Jesus não cometeu pecado algum,
Mas Estevão era irrepreensível, comprometido com a santidade, com o caráter cristão. E eu preciso lhe afirmar, o caráter é o alicerce que mantém o ministério em pé. De verdade, calúnias, difamações, oposições podem se levantar, mas pessoas comprometidas com a santidade, com a boa conduta, são como pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha. A tempestade vem, bate, o rio sobe e dá contra a casa, mas ela não cai, porque ela foi edificada sobre um alicerce sólido. Que no nome de Jesus, o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres de caráter, homens e mulheres de boa conduta, íntegros na sua conduta, no seu comportamento, na sua atitude, feito Estevão. Estevão era irrepreensível. Eu acho maravilhoso a descrição acerca de Estevão, porque a palavra no capítulo 6 narra que Estevão era um homem cheio. E a irrepreensibilidade passa por sermos pessoas cheias, por sermos pessoas completas. Estevão era cheio do quê? Estevão era cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio de fé, Estevão era cheio de sabedoria, Estevão era cheio de graça, Estevão era cheio de poder. Que no nome de Jesus você seja uma pessoa cheia como Estevão, completa como Estevão. E vamos concordar, meus irmãos? Aquele teu amigo do trabalho endemoniado, se você for uma pessoa irrepreensível, ele pode até te caluniar, mas ele não tem o que falar acerca da mensagem que você carrega, porque você é a própria mensagem. Você é a própria mensagem de salvação, transformação. Agora, o que infelizmente em muitos contextos acaba acontecendo, é que existe uma incompatibilidade com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos. E quando essa incompatibilidade existe, não é que o evangelho deixa de ser evangelho, mas é que você perde a credibilidade para anunciar que Jesus tem poder para transformar. Acredite, dificilmente o teu amigo vai crer na mensagem do evangelho se você pegar o evangelho para ele bêbado. E não estou dizendo que Deus não possa usar um bêbado, usa, mas o que eu estou falando é que não vai dar muito certo não. Você talvez um homem adúltero, quer dizer para os outros do teu trabalho irem para a igreja? E com isso não estou dizendo que você não deva vir à igreja, e não estou dizendo que você não deva ser tratado, e não estou dizendo que você não deva pregar. O que eu estou dizendo é que você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. E talvez inclusive chegar no seu trabalho e falar: gente, eu tenho um problema com a imoralidade, mas Jesus está transformando a minha vida. Agora fazer um teatro performático enquanto a vida não corrobora a mensagem, essa objeção ao evangelho não cai. Outra objeção que o evangelho sofre é acerca das obras. O evangelho não é uma teoria. Aleluia. Não é uma teoria. O evangelho não é um achismo. O evangelho é uma realidade. Jesus tem poder para transformar e salvar. E como nós evidenciamos isso? Através das boas obras. E o que a palavra fala acerca de Estevão, no verso de número 8 que nós lemos, é que Estevão era um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Ou seja, Estevão tinha obras irrefutáveis. As obras de Estevão corroboravam a mensagem de Estevão.
Estevão cria que Jesus curava e orava para que Jesus curasse. Estevão cria que Jesus salvava e proclamava a salvação. As obras de Estevão corroboravam a mensagem de Estevão. É importante que saibamos que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Não são nossos méritos que nos tornam merecedores diante de Deus, mas uma vez que fomos alcançados por Cristo, Cristo está nos convidando a praticarmos boas obras. E não boas obras religiosas, caridosas, numa postura do tipo, deixa o mundo olhar para mim para ver como eu sou uma pessoa boa. Essa não é a atitude de um verdadeiro discípulo feito Estevão. Estevão praticava boas obras para em todo o tempo apontar para Cristo. Isso tem a ver com Cristo, isso tem a ver com o amor de Deus, isso tem a ver com aquilo que Deus fez em mim, isso tem a ver com o Senhor que amou vocês. Nas empreitadas que nós temos tido de ajuda e socorro no Rio Grande do Sul, uma das coisas que repetidamente eu tenho dito nos lugares que nós temos estendido ajuda nós estamos aqui para expressar que Jesus não esqueceu de vocês. Não é porque nós somos bons, deixa eu falar, por mim eu estaria na minha casa com meus filhos muito bem confortável, mas porque Jesus te amou, eu estou aqui para dizer Ele te ama. Não tem a ver conosco, tem a ver com as obras que Cristo nos chamou para realizar. Não tem a ver com o nosso conforto, não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com o nosso exibicionismo, mas tem a ver com a glória de Deus. E Estevão era alguém que ansiava, cria que Deus está vivo e tem poder para fazer sinais, maravilhas, tem poder para curar e fazer milagres inimagináveis. Deixa eu compartilhar um milagre muito simples, mas muito poderoso. Semana passada nós estivemos pregando o Evangelho em um abrigo lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e foi uma noite gloriosa. Dezenas e dezenas de pessoas aceitaram a Jesus, se renderam a Jesus, e aí nós oramos, abraçamos aquele povo. E no final daquele momento, nós estávamos distribuindo Bíblias. Temos cerca de 1000 Bíblias, na verdade tínhamos, já não temos mais. Que distribuímos para as pessoas que foram para o abrigo e perderam as Bíblias nas enchentes e não tinham mais Bíblia. Então a gente começou a distribuir Bíblia. E a gente ganhou de uma editora diversas Bíblias encaixotadas, que é uma Bíblia NVI em português, dentro da caixa, lacrada, que a gente abriu para distribuir. E aí então chegou uma mulher venezuelana lá nesse abrigo, que perdeu a casa dela, e ela chegou até nós e disse: Deus falou comigo que vocês têm uma Bíblia em espanhol. E aí a gente falou: não, a gente não tem Bíblia em espanhol, só temos em português, NVI, perdoa, vamos tentar achar uma Bíblia em espanhol. E de uma forma inexplicável, a gente foi distribuindo as Bíblias, e depois eu não lembro quem chegou para mim e falou: pastor, tem uma Bíblia em espanhol aqui. Uma Bíblia em espanhol, entre dezenas de Bíblias em português. Não sei o que estava fazendo essa Bíblia em espanhol lá, mas aquela mulher foi abraçada pelo amor de Cristo. O que eu quero dizer é que Estevão não era um homem poderoso, é que Estevão cria em um Deus poderoso. Quantos entendem a diferença disso? Estevão não era um homem forte, influente, não era talvez carismático, não era uma pessoa cheia de recursos, mas era alguém que cria em um Deus poderoso, que é poderoso para fazer milagres. E era isso que acontecia a partir de Estevão. Sinais e maravilhas fluíam através da vida dele. Ele falava e fazia, as obras referendavam a vida dele. Ele pegava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos.
não era só discurso eloquente, eram obras que comprovavam a eficácia do Evangelho. Estevão derrubou a objeção das obras, mas uma outra objeção levantada por aqueles que não temem ao Senhor é a objeção da explicação da nossa fé. Porque eu vou dizer para ti, para mim hoje, crente em Cristo, quem não crê no Evangelho é louco. Quantos concordam comigo? É louco. Eu não consigo entender como alguém não pode crer no Evangelho. Mas um dia eu não criei no Evangelho, e o Evangelho para mim era loucura. E eu olhava para os crentes e dizia, eles são tudo louco, estão perdendo a vida deles. Olha o quantos prazeres eles poderiam estar vivendo. E isso leva-nos a uma necessidade de explicarmos o motivo da nossa fé. E isso é um desafio de todos nós. A palavra de Deus nos convida a estarmos preparados em tempo e fora de tempo para anunciar o Evangelho. A todo tempo termos uma palavra que aponta para Cristo. Estevão era esse homem. Olha só o que diz o verso de número 10. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria pela qual Estevão falava. Estevão falava, e os argumentos de Estevão eram irresistíveis. Estevão falava, e as suas palavras não conseguiriam ser resistidas. Isso me faz lembrar uma promessa de Jesus em Mateus 10:19, que a palavra de Deus diz: quando forem presos, não se preocupe com o modo responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhe serão concedidas. Eu já vivi tantos episódios feito esse que eu poderia aqui passar uma noite contando. Mas começo pelo fato de que antes da minha salvação eu não era uma pessoa culta, intelectual. Pelo contrário, era bem complicado a minha vida escolar, bem conturbada. Mas Jesus me salvou e alguma coisa aconteceu, inclusive no meu cérebro. Aleluia. Todos os neurônios queimados foram restaurados e vivificados. Aleluia. E nessa trajetória até aqui eu vivi episódios muito pontuais e interessantes. Eu lembro, por exemplo, uma ocasião em que eu fui convidado para participar de um debate multirreligioso em uma universidade lá em Curitiba. E aí então eu fui até Curitiba participar desse debate. A bancada ali era formada por mim como pastor evangélico, e tinha uma pessoa de matriz afro, tinha um espírita, tinha um ateu, tinha uma budista, tinha uma galera lá. Não lembro muito bem quais eram todas as representações lá. E aí então a gente começou o debate, e aí as perguntas eram levantadas, e dá-lhe debate, pá, isso aqui, argumento, pá, argumento, e assim por diante. E meus irmãos, eu vou dizer para você, Deus me tomou com ímpeto para falar naquele lugar, que simplesmente eu dominei o debate, preguei o Evangelho descaradamente, dizendo: quem não crê em Jesus está condenado, mas aquele que crer em Jesus será salvo. Dado o momento do debate, um ateu, muito querido, ele olhou para mim e falou: pastor, deixa eu te falar a verdade, eu não creio porque eu não quero crer no Evangelho. Daí eu falei: agora quanto a isso eu não tenho o que fazer. Mas o que eu quero dizer é que Deus revestia Estevão de uma sabedoria inexplicável para proclamar o Evangelho,
E esse poder do Espírito continua sendo operado pelo povo de Deus. Quantos aqui, por vezes, no trabalho, sei lá, no ônibus, em alguma coisa corriqueira da vida, já foi usado de maneira que você ficou pensando, caraca, foi eu que disse isso? Quantos aqui já foram usados dessa forma? Olha aí, gente, dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Aquilo que Ele prometeu, Ele continua fazendo. E por que isso é tão pontual? Porque eu não sei se você sabe, mas o maior medo do ser humano é a chamada glosofobia. Glosofobia nada mais é do que o medo de falar em público. Eu, na minha infância, era uma pessoa que tinha medo de falar em público. E depois que Cristo me alcançou, já preguei para milhares, através da internet para milhões, para homens poderosos, para homens em comunidade, para presidente, para deputados, porque Deus prometeu nos dar as palavras certas. E com isso, aqui eu preciso fazer uma consideração. Até porque talvez alguns irmãos venham dessa tradição, ok? Isso não significa não preparar o sermão para pregar na igreja. Aleluia. Isso não significa ser indolente com a responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Ah não, eu vou deixar o Espírito Santo falar, e aí sobe no púlpito e fala um monte de bobagem. Não significa isso. Significa crermos que na medida em que nós mergulhamos no conhecimento de Deus, Ele nos dá poder para proclamarmos palavras que são irresistíveis, como Estevão era usado por Deus. Agora existe algo aqui ainda mais expressivo. Deus amava tanto Estevão como ama nós, que além de santificar Estevão em suas obras, além de dar a Estevão poder para realizar boas obras, além de dar a Estevão sabedoria para ter palavras irresistíveis, a palavra de Deus fala no verso número 15, que nesse momento todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia como de um anjo, que o rosto de Estevão brilhava. Vamos aqui para um quiz bíblico. O rosto de quem outro brilhou que você lembra na Bíblia? Moisés. Moisés no Monte Sinai, vendo as costas de Deus, tem um rosto resplandecente, um rosto que brilha. Não dá para explicar qual é esse fenômeno, ok? É um milagre. Mas o fato é que o rosto de Moisés brilhava, como o rosto de Estevão também brilhava. Era uma coisa inexplicável. As pessoas olhavam para Estevão e falavam: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Porque é o Estevinho, é o irmão lá da igreja, é o Estevão do bairro do Comasa. Como ele está brilhando? O que está acontecendo com Estevão? Mas é interessante percebermos a misericórdia, a graça de Deus, o compromisso de Deus em usar seu povo para autenticar a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque a acusação contra Estevão era qual? Que Estevão estava desfazendo a lei de Moisés e que estava pregando contra a destruição do templo. E agora Estevão está brilhando como Moisés. Como se Deus está dizendo: pega essa galera. Vocês querem falar que Estevão está dizendo uma mensagem contra Moisés, mas na verdade eu estou autenticando o ministério de Estevão. Estou falando que Estevão está continuando aquilo que Moisés proclamava. Estou dizendo que Estevão está confirmando, cumprindo aquilo que o profeta Moisés falava. Moisés para você foi grande, então Estevão também é grande como Moisés, homem de Deus, para anunciar a vida do Deus vivo que tem poder para salvar pecadores. O rosto de Estevão brilhava.
E talvez você pense: ah, pastor, agora não tem como, a galera toda vai se converter. Semana que vem a gente acaba essa história. Mas o fato é, dando um spoiler, é que Estevão, mesmo sendo um homem irrepreensível, de boas obras, com palavras irresistíveis, ainda assim foi perseguido, caluniado e martirizado pela mensagem que carregava. Mas a morte de Estevão continua falando, enquanto a vida daqueles que o apedrejaram foi esquecida. Porque Estevão não apenas carregava uma mensagem, a vida de Estevão era a carta escrita dessa mensagem. Como eu creio que Deus está te chamando para ser essa carta viva, para ser um homem santo, uma mulher santa, não uma pessoa legalista, que não é vulnerável, que não tem fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas alguém que ama de verdade a Jesus, e por amar a Jesus ama a santidade. Eu creio que Jesus está nos chamando para crermos no poder dEle, e manifestarmos o seu poder onde estivermos. Eu creio que Jesus está nos chamando para confiarmos que Ele nos dará palavras certas. E nos dando palavras certas, pessoas inimagináveis se dobrarão e se curvarão diante do Evangelho de Jesus. Eu creio que Estevão, ele é uma demonstração do que Deus pode fazer com um crente comum, que decidiu ser cheio, que decidiu ser usado por Deus. Eles tiveram que mentir contra Estevão para pará-lo, porque ninguém podia pará-lo. Ele derrubava todas as objeções. Sabe por quê? Porque em Jesus, meninos se tornam homens, anônimos se tornam heróis, pobres se tornam ricos, pequenos se tornam gigantes, humilhados são exaltados, medrosos se tornam corajosos, porque em Jesus nós somos transformados pelo poder que há nele. Essa mensagem, é óbvio que é uma mensagem para aqueles que caminham com o Senhor, no sentido de encorajá-los a, como Estevão, um crente comum, a ir por todo mundo e deixar Deus te usar, ter a ousadia de crer que Deus possa te usar. Mas também essa mensagem é uma mensagem para aqueles que ainda não caminham com Deus, para dizer a você que o Evangelho, ele é tão racional quanto o entendimento pode chegar. Ele é tão tangível como a cadeira que você está sentado. Ele é tão poderoso quanto mais do que o ar que você respira. Essa mensagem é para te lembrar, ou pela primeira vez te chamar a atenção, que Jesus tem poder para salvar, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Jesus levou sobre si os nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se tem aqui pessoas entre nós que não caminham com Deus,
e de uma forma inexplicável, o seu coração está ardendo de convicção de que é de Jesus que você precisa. Se você está convencido que somente Jesus pode transformar a sua vida, se de alguma forma inexplicável, no seu interior, é como se Deus estivesse te chamando para estar com Ele e conhecê-lo. Se você é essa pessoa, eu quero dizer que isso não é apenas um sentimento. Ninguém vai a Deus se Deus mesmo não trouxer. Por isso, se você não tem uma vida com Deus, mas anseia, deseja ter uma vida com Deus, você reconhece que é aprisionado pelo medo, pela falta de esperança eterna, e crê que Jesus pode salvar e quer salvar a tua vida. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar mesmo, ou acompanhando essa transmissão, repita comigo essa oração. Diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, carente e necessitado do seu perdão. Eu tenho dúvidas acerca do Senhor, mas eu estou convencido pela fé de que você, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus, eu clamo a Ti, salva a minha vida, perdoa os meus pecados, me dá uma nova história. Eu reconheço que Tu és o Senhor, e a Ti eu me submeto. Toma minha vida em Tuas mãos, Jesus. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Eu quero muito orar por você. Você que fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, coloque-se em pé. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Se você está nos acompanhando via transmissão, fez essa oração se rendendo a Jesus, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida nesse momento também. Eu quero convidar a igreja a abraçar esses irmãos e irmãs que hoje estão dizendo que precisam de salvação, de perdão, de uma nova vida em Jesus. Você que está sentado, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque em tua graça e bondade quis o Senhor alcançar essas pessoas, abraçá-las com a sua bondade e misericórdia. Jesus, nós te louvamos pelo teu sacrifício que é eficaz e que comprou para ti gente de toda língua, povo e nação. Nós te louvamos, Jesus, porque nessa noite o Senhor está abraçando essas pessoas com seu amor, bondade e misericórdia. Como igreja, nós os acolhemos no nosso meio e celebramos a vida deles, crendo que o Senhor está começando uma boa obra e irá completá-la. Os acolhemos como parte da nossa família na fé e clamamos que o Senhor encha-os da tua presença, Senhor. Nós oramos, nos colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém
e amém. Você pode dar uma salva de palmas o mais alto que você puder, glorificar ao nome de Jesus, aquele que tem poder para salvar. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.